Olá, eu sou o professor Evair e estamos aqui para mais uma videoaula de História. Hoje o nosso tema será a Grande Depressão, um fato histórico que provocou importantes situações chocantes, situações no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Inclusive gerou o surgimento de regimes totalitários na Europa, como o nazismo e o fascismo, e provocou para o nosso país, o Brasil, uma coisa até certo ponto positiva: o fim do domínio das oligarquias do café, com a Revolução de 1930 no Brasil. Muito bem. O tema da nossa aula de hoje é a Grande Depressão. E você está convidado para acompanhar esta aula comigo, para entendermos juntos este importante assunto, esse importante tema decorrente da história universal, da história do capitalismo, e suas situações, e suas nuances, e todas aquilo que ela provocou e provoca no mundo até os dias atuais. Vamos lá então. Quando a gente fala de Grande Depressão, nós estamos falando de uma crise capitalista, de uma crise do sistema capitalista tremenda, imensa. Estamos falando de quebradeira geral, de desemprego total, não só em um país como no mundo todo. O que acontece é o seguinte: a região, nós temos que remontar lá no final da Primeira Guerra Mundial, lá durante a Primeira Guerra Mundial, para entendermos como se deu, como aconteceu a Grande Depressão. A região mais atingida pela Primeira Guerra Mundial, por esse conflito mundial entre nações, claro, seguramente foi o continente europeu. As grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial se travaram na Europa, no continente europeu. Então, as cidades europeias onde as bombas caíram, onde os conflitos se realizaram, se concretizaram, sofreram as tragédias maiores. Da mesma forma, na contrapartida, o país, a região e o país do mundo que mais se beneficiou com a Primeira Guerra Mundial foram os Estados Unidos da América. Enquanto a Europa saiu arrasada da Primeira Guerra Mundial, suas cidades destruídas, sua economia em frangalhos, precisando se reconstruir, os Estados Unidos saem deste conflito, saem da Primeira Guerra Mundial, prestigiados e enriquecidos. Prestigiados, ou seja, com moral, porque a sua participação foi decisiva para o resultado da guerra. Sabiamente, os Estados Unidos da América só entraram na Primeira Guerra Mundial quando ela estava chegando ao fim, com a certeza de que lado venceria. E eles entram para decidir o conflito. A Rússia tinha saído, tinha vivido a sua Revolução Bolchevique, a famosa Revolução Socialista, e assinado em separado a paz de Brest-Litovsk com a Alemanha. E os Estados Unidos da América vão entrar nesse conflito. Mas vão entrar para decidir o conflito. Vão entrar para vencer a guerra. Então eles são determinantes para o fim do conflito mundial, da Primeira Guerra Mundial. Portanto, saem da guerra com a moral de quem entrou para decidir e determinar o lado vencedor. Esse país, Estados Unidos, sai da Guerra Mundial também enriquecidos, bastante enriquecidos. Por quê? Porque eles haviam fornecido as armas e os alimentos para várias nações em conflitos. Portanto, os Estados Unidos da América sairão dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial, absolutamente enriquecidos.
Então entendam, com os capitais acumulados durante a guerra, os Estados Unidos eram um país que haviam se enriquecido sobremaneira. Somando-se a isso, o Congresso dos Estados Unidos da América sempre foi, bastante patriota. E eles, os congressistas, fizeram leis que protegiam o produto nacional. Fizeram leis que protegiam o produto dos Estados Unidos contra o produto estrangeiro. Leis chamadas protecionistas. Leis que aumentavam os impostos para qualquer produto estrangeiro que fosse ser vendido em território norte-americano. Então, os capitais acumulados pelos Estados Unidos da América durante a Primeira Guerra Mundial, somados a essas leis protecionistas, favoreceram a arrancada dos Estados Unidos nos anos que se seguiram ao primeiro conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial. Portanto, na década de 1920, a produção estadunidense aumenta em 64%. Não só 2, não 3, não 4, não 10, mas 64% de aumento da produção estadunidense na década de 1920. Os Estados Unidos eram, então, de longe, a maior economia do mundo. Nesse tempo, os Estados Unidos se tornam, disparado, a maior economia do planeta. Para boa parte da população estadunidense, esses eram tempos de prosperidade e otimismo. Por isso, essa década, os anos de 1920, são chamados de anos felizes.